13 dias lá em 1962, o mundo ficou a um passo da aniquilação nuclear. Essa é a história por trás do que muitos consideram o momento mais perigoso da história da humanidade, a crise dos mísseis de Cuba. Agora imagine acordar com a notícia de que mísseis nucleares estão sendo instalados a apenas 300 quilômetros da costa. Pois foi exatamente isso que aconteceu em outubro de 1962, quando o presidente Kennedy fez um anúncio que fez o mundo inteiro prender a respiração. Com aquele anúncio, o palco estava montado para um impasse público super tenso. O mundo todo ficou de olho, enquanto duas superpotências nucleares se encaravam literalmente à beira da guerra. Mas olha, a história que o mundo via nas telas de televisão era só a ponta do iceberg. O que aconteceu de verdade nos bastidores, bem longe das câmeras, é que revela a complexidade e a verdadeira dimensão dessa crise toda. E para a gente entender essa história secreta, primeiro a gente precisa desmontar a narrativa oficial. Uma narrativa que, por décadas, foi sendo construída em cima de mitos bem fortes, ou inverdades que acabaram simplificando demais o que de fato aconteceu. O primeiro mito é aquele de que tudo se resumia a uma briga entre Kennedy e Khrushchev. Mas e o terceiro jogador nesse xadrez de altíssimo risco? A verdade é que o papel de Cuba e do seu líder Fidel Castro foi absolutamente vital e mudou o rumo dos acontecimentos. Outro mito famoso é a imagem de um presidente Kennedy de aço, inabalável. Na realidade, os registros mostram que a abordagem dele foi marcada pela cautela e por um medo profundo de um erro de cálculo que pudesse levar a uma catástrofe. Ele não foi um falcão inflexível, mas sim um líder que pesava opções desesperadas. E esse slide aqui ilustra muito bem que o resultado não foi uma vitória americana simples. Longe de saírem humilhados, os soviéticos conseguiram objetivos estratégicos cruciais: a garantia pública de que os Estados Unidos não invadiriam Cuba e, o mais importante, um acordo secreto para a retirada de mísseis americanos da Turquia. Então, o ponto central aqui é entender o papel de Cuba, que estava bem longe de ser passivo. Documentos da época mostram um Fidel Castro completamente frustrado. Ele sentia que a soberania do seu país estava sendo ignorada, enquanto as superpotências negociavam a revelia de Fidel, ou seja, pelas costas dele, tratando Cuba como se fosse um simples tabuleiro de jogo. E ele não era só um ator emocional, não. Era um estrategista, que chegou a apresentar 5 exigências bem claras. Eram as condições dele para resolver a crise em seu território. Bom, esse impasse público, somado à independência feroz de Castro, criou uma situação tão, mas tão tensa, que os líderes começaram a buscar saídas secretas. E a resposta para isso, por incrível que pareça, está num canal diplomático que ficou completamente secreto por décadas. Uma manobra de bastidores que mostra bem o nível de pânico em Washington. No auge da crise, numa jogada extraordinária, os Estados Unidos recorreram a um intermediário improvável, o presidente do Brasil, João Goulart. A missão dele era enviar uma pessoa de confiança para Havana e entregar uma mensagem secreta, não oficial, direto para o Castro. Esse canal secreto, que nasceu do mais puro desespero, mostra até onde os líderes estavam dispostos a ir para conseguir estabelecer uma linha de comunicação e recuar do abismo. E tudo isso acontecendo longe do público e da pressão dos militares. Tá, mas por que essa crise de mais de 60 anos atrás ainda é tão relevante hoje em dia? A Guerra Fria, por mais assustadora que fosse, tinha uma estrutura bipolar que era relativamente estável. Hoje, muitos especialistas argumentam que o cenário global é bem mais fragmentado e imprevisível, o que torna as lições de 1962 ainda mais urgentes. A crise ensinou para o mundo lições cruciais sobre comunicação, sobre empatia e sobre a necessidade de se criar saídas para evitar o pior. A questão que fica, num mundo que enfrenta tensões novas e diferentes, é uma só. Será que a gente ainda está ouvindo?